tudo, né, para a gente não se estender demais, tá bom? Ah, ótimo. Deixa eu abrir aqui, não vi que eu estava fechada. Então, bom dia a todas e todos aqui na nossa reunião. Hoje a gente vai ter o prazer, né, de ter a professora Arlete Fernandes, que hoje é a responsável pelo Programa de Atenção Especial do CAISME. Então, queria agradecer de coração, professora Arlete, que é uma grande amiga, de estar trazendo para a reunião do departamento esse tema tão importante, tão atual, e mais uma vez, né, várias pessoas já vieram nessa reunião, e a gente tem toda a conversa, a professora Lete, ela fica depois, ela pode responder questionamentos, mas nós vamos deixar todo mundo, os microfones fechados, e todas as perguntas devem ser feitas pelo chat, tá? Eu mesma aqui vou fazer a moderação dessa reunião, vou estar anotando todas as questões de vocês, perguntas, comentários, então vocês fiquem à vontade para usar o chat para conversar com a gente, e eu passo todos os questionamentos para a professora Arlete, tá certo? E, então, Arlete, agora a palavra é sua, por favor, fique à vontade, e mais uma vez, obrigada por agradecer, por atender essa necessidade do departamento em abordar esse tema. Muito obrigada mesmo. Fernanda, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por moderar essa aula. Eu me sinto muito honrada de estar coordenando esse serviço. O nome desse serviço, a dominação inteira dele é Programa de Atenção Especial a Mulheres Vítimas de Violência Sexual. Em geral, ele é conhecido como atenção especial, ou a paciente vem para o ambulatório de atenção especial. Tudo isso denota um cuidado que a gente tem desde a recepção do hospital, em tentar diminuir muito a estigmatização dessa mulher nesse cuidado, de forma que ela não seja identificada por ninguém que está ouvindo, aonde ela vai, se ela é vítima, se ela não é vítima, não importa, ela é muito bem acolhida, muito bem recebida pelo serviço, e eu tenho muito orgulho de estar coordenando um serviço de diferentes profissionais muito capacitados na situação técnica, onde eles têm que viabilizar o cuidado e, ao mesmo tempo, eles têm uma capacidade humana incrível de dar apoio e acolhimento a essas mulheres que chegam num grau de sofrimento muito importante. E é um cuidado, sem dúvida nenhuma, que deve ser dado inicialmente pela área de saúde, mais do que qualquer outra área de segurança pública, de delegacia, nada disso. O primeiro acolhimento, a primeira atenção deve ser dada pela atenção à saúde, visando diminuir os danos e visando recompor essa mulher, que ela consiga voltar à vida de rotina, de vida dela, de uma forma bastante adaptada, né? E reformada, com força para tocar a sua própria vida a partir desse evento que ela sofreu. Então, eu queria situar a prevalência da violência contra a mulher. A OMS, em 2013, estimou que 35% da população mundial de mulheres já vivenciou violência física e ou sexual por parceiros íntimos ou por desconhecidos. Isso é uma taxa muito alta. Ocorre no mundo inteiro, em diferentes culturas, apesar de que em cada local do mundo ela se apresenta de uma forma diferente, segundo a cultura, mas atinge mulheres de todas as idades, de qualquer nível socioeconômico. E, infelizmente, na evolução da humanidade, é uma violência que persiste, que existiu desde o começo dos tempos.
O nosso programa de atendimento especial, ele nasceu em 1994. Essa é uma linha do tempo. Eu vou contar um pouquinho a história dela, porque ele foi nominado em 94, mas o cuidado da atenção à saúde só foi feito por meio de protocolos a partir de 1998. E mesmo nesse período, até 2006, quem atendeu as mulheres durante o atendimento de emergência por boa parte do tempo e por todo o tempo no atendimento ambulatorial foram profissionais que não eram os residentes da ginecologia como é hoje. Era feito inicialmente pelos docentes, quando chegava alguma mulher no plantão, e o atendimento ambulatorial foi dado por alunos da pós-graduação que sempre estiveram nesse programa desde o seu início. Então, os médicos que eram alunos de pós-graduação dos diferentes docentes atendiam, faziam assistência ao ambulatório. Em 2001, surgiu um projeto Iluminar Campinas, que foi uma política municipal onde houve capacitação de todos os agentes públicos da área da saúde, de unidades básicas de saúde, dos diferentes hospitais da cidade, o pessoal que trabalhava na área educacional, tanto nos serviços públicos quanto privados, as escolas de Campinas, e o setor da segurança pública, tanto as delegacias, a área civil, quanto a guarda municipal. Todos esses agentes foram capacitados para compreender o contexto da violência sexual contra as pessoas em geral, da violência doméstica também. Às vezes a violência doméstica não é sexual, é mais do contexto do domicílio, né, de violência física. E eles foram sensibilizados a levarem essas vítimas, quaisquer que fossem, a diferentes referências que foram montadas para um tipo específico de atendimento. Então, ficaram no CAISM, o CAISM ficou como referência para mulheres púberes, vítimas de violência sexual, violência doméstica com outra característica, vão para outros serviços, violência contra a criança, meninos e meninas, ficou a pediatria do HC, e adolescentes masculinos, a referência foi o Mário Gatti. Esse ordenamento da atenção voltada para a área de saúde inicialmente, depois se pensar na área da segurança pública, foi muito importante para os serviços se capacitarem e para terem um atendimento de melhor qualidade. No CAISM, a partir de 2006, então, a gente teve a iniciativa de começar o atendimento ambulatorial pelos R1s, então, passam hoje na assistência os R1s da ginecologia. Na mesma época, iniciaram os residentes da psiquiatria, e os alunos de graduação, atualmente é o 6º ano que passa, passou a vivenciar o serviço a partir de 2010. E esse serviço, na verdade, apesar de ele ter nascido em 94, ele começou a gestação dele em 86, com a criação do CAISM. E esse início foi marcado por uma demanda social de mulheres que passaram a solicitar o aborto legal quando tinham uma gestação decorrente de violência sexual. Esse direito legal já era previsto desde 1940, mas apesar dele estar escrito na lei, ele não era efetivamente garantido pelo setor de saúde, que deveria cumprir essa situação. E quem demandava essas mulheres, quem encaminhava essas mulheres ao CAISM, era uma ONG na época, que se chamava SOS Ação
e Família, SOS Ação em Família, que existe até hoje. Ela sempre foi liderada por mulheres que tinham a característica de serem profissionais de diferentes áreas, direito, psicologia, serviço social, outros, eram feministas, e elas questionavam por que existia uma lei que garantia o direito. Essas mulheres chegavam para elas pedindo, né, tendo essa demanda, quem elas iam acionar? E como o CAISM tinha acabado de ser inaugurado e se chamava Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, essas mulheres eram mandadas, encaminhadas ao CAISM. O CAISM nascendo, tinha inúmeras profissionais muito jovens sendo contratadas, eram enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas jovens, que acolhiam essas mulheres, mas não sabiam muito o que fazer. Muitas delas estavam em estado emocional de muito sofrimento, choravam muito, e tinham uma situação de gestação já tardia, já com idade gestacional acima de 20 semanas, e não tinha muito o que fazer com elas. Então, elas começaram a remeter as situações de acolhimento aos profissionais chefes das diferentes áreas, e isso, no seu caminho, na sua evolução, culminou anos depois com a inauguração do programa do atendimento especial. Os profissionais que foram acionados a partir dessa demanda foram principalmente esses três. Dr. Eduardo Lane é esse primeiro, era chefe de área da ginecologia, e ele foi várias vezes docente, chefe do departamento de toco-ginecologia. Era um homem extremamente discreto, mas extremamente afetivo, aberto a acolher residentes, alunos que se aproximassem dele, e da mesma forma as profissionais que procuravam por ele. A característica dele, que eu me lembro claramente, ele tinha a religião evangélica, era um evangélico, inclusive ele era pastor da Igreja Batista de Campinas. E se por um lado ele tinha essa crença pessoal, do ponto de vista profissional, ele era extremamente aberto aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. E ele, como a área de ginecologia que atendia aos abortos até 20 semanas, gestações até 20 semanas, e é assim até hoje, ele era o responsável por garantir esse atendimento a essas mulheres. O Dr. Aníbal Faundes era, na época, o chefe da obstetrícia. Ele é chileno, ele veio do Chile após o golpe do Pinochet, e na época ele era parte do governo civil, ele era um gestor da saúde da mulher do Ministério de Saúde do Chile, e ele foi, desde sempre, um pesquisador reconhecido na esfera internacional, um pesquisador de métodos contraceptivos, extremamente respeitado pela sua luta pelos direitos sexuais e reprodutivos pelo mundo todo. E ele é uma referência do serviço até hoje. Foi trazido pelo professor Pinotti, que dá nome ao nosso hospital e que na época era chefe de departamento. Foi convidado, aceitou o convite e veio para o CAISM como chefe da obstetrícia, e também se dispôs a atender a demanda dos profissionais de saúde que levavam para ele de uma assistência que era necessária ser criada e ser mantida pelo hospital. E o Dr. Faundes, a característica dele que eu falo mais é de, além de um pesquisador de alto nível, ele também foi um militante e cresceu a sua militância aqui no Brasil em prol da garantia
e da disseminação dessa garantia a todos os serviços nacionais de saúde, que todo estado, que todo município ou área regional de cada estado tivesse um serviço de saúde com profissionais capacitados que pudessem dispensar o atendimento ao aborto legal para as mulheres que necessitavam. E o terceiro profissional que está aí, o doutor Aloysio Perdoni, um docente da área de ginecologia, que também conviveu esse período e posteriormente continuou o trabalho desses primeiros docentes na área de ginecologia, e inclusive ele falava que ele era católico, criado numa religião católica importante, tinha sido coroinha por muito tempo na cidade natal dele, mas isso também não o impediu de militar em prol dos direitos e das garantias às mulheres, né, com relação a esse foco específico da saúde. E o doutor Aloysio se aposentou posteriormente e eu acabei ficando nesse programa depois que ele saiu. Então, os três profissionais tinham três objetivos principais: dar atendimento às solicitações de interrupção legal dentro do país, construir um cuidado de prevenção para os agravos. Então, se começou a imaginar e a se moldar um atendimento de emergência a mulheres vítimas de violência, de tal modo que se conseguisse prevenir a gestação depois de um evento de violência e se evitar os agravos infecciosos também. E, principalmente, na batuta do Dr. Aníbal Faúndes, a multiplicação de capacitação de serviços e de profissionais que pudessem dispensar a atenção ao aborto legal no território nacional como um todo. Esse é um slide do Dr. Faúndes que eu tomei a liberdade de usar aqui. Ele usou numa aula do departamento em 2014, onde ele mostrava como seguiu esse caminho de construir um caminho na área de saúde para que os profissionais e as instituições se sentissem respaldados em termos legais para dar esse atendimento ao aborto legal. E, inicialmente, ele falava que tinham 4 serviços regionais que faziam esse tipo de trabalho. Então, ele fez uma pesquisa através do Semicamp, ele foi o fundador do Semicamp, onde esses serviços foram visitados, os profissionais entrevistados, acerca de como eles faziam, como eles procediam quando recebiam mulheres vítimas de violência e grávidas, para tornar acessível no SUS esse atendimento. E aí começou a origem dos fóruns. O primeiro fórum foi idealizado pelo Dr. Faúndes e foi patrocinado pelo Semicamp, ele já era docente do departamento, e foi o primeiro fórum realizado em 1996, convidados esses serviços que já mantinham um serviço inicial de atendimento, foram convidados serviços de excelência acadêmicos da região toda e de vários estados brasileiros, no nome dos seus docentes, né, titulares, serviços de saúde, hospitais, secretários de saúde, responsáveis pela segurança pública, sociedades de classe e a sociedade em geral, constituídos nas ONGs, nos movimentos de mulheres, foram todos convidados para esse primeiro fórum. Existiram 18 fóruns, vocês vejam que foram 20 anos de fóruns, capacitando, conversando, criando normas para que os serviços de saúde conseguissem priorizar um atendimento de
qualidade e aberto à população em geral. No último fórum, realizado em 2014 em São Paulo, foram protagonistas do fórum Femicamp, Ministério da Saúde, Febrasgo, Rede Nacional Feminista de Saúde. Após o último fórum, o Dr. Faundes ainda idealizou e capacitou pessoas para estarem nesse projeto Superando Barreiras, onde se tinham profissionais que percorriam o território nacional inteiro através das secretarias de saúde, iam aos hospitais, dando capacitação a médicos, a profissionais de saúde, para que eles estivessem tranquilos e capacitados mesmo, empoderados para poder iniciar esse atendimento hospitalar ao aborto. Então, voltando aos fóruns, após o primeiro fórum, primeiro e segundo, esse foi o primeiro resultado já. A política pública na área de saúde que padronizou os procedimentos para o atendimento de emergência, para o segmento ambulatorial das mulheres e para o atendimento ao aborto legal. Essa é a norma técnica do Ministério da Saúde, onde a primeira publicação foi em 98, foi atualizada 2 vezes, em 2005 e 2011, e a última reedição foi em 2012. Vocês podem olhar para ela e falar, nossa, mas ela não está atualizada, né? Ela pode não estar atualizada com relação aos medicamentos utilizados na TAV, na terapia antirretroviral para HIV, a profilaxia das doenças bacterianas, mas ela continua atualizada com relação às normas e procedimentos de como montar um serviço para o atendimento de emergência e para o atendimento ao aborto legal, e que medidas tomar, como diferenciar os fluxos, como atender de uma forma clara a essa política instituída no Brasil a partir de 98, da qual nós só temos que nos orgulhar de ter. Tem muitos países que até hoje não têm uma política de atenção para essas necessidades, né? E qual é, com relação ao atendimento de emergência, as necessidades básicas? Evitar que a mulher engravide, evitar que contraia alguma doença bacteriana ou viral, e esse procedimento está todo colocado nessa publicação de profilaxia da PEP, esse a bibliografia que a gente deve consultar na hora do atendimento para medicar as mulheres, essa sim é a atualização, e ao mesmo tempo que fazer essas profilaxias, dá apoio psicológico, de assistência social e orientação para essas mulheres. Tudo isso no atendimento de emergência. Quando a gente fala que deve evitar a gravidez, que ferramenta a gente tem para isso? A única existente no Brasil voltada especificamente para essa profilaxia é a pílula de levonorgestrel. Tem uma apresentação de 1,5 miligrama por comprimido, mas existem ainda apresentações com 2 comprimidos, que devem ser tomados juntos para compor essa dose completa, em dose única. Essa é uma pílula de anticoncepção de emergência, para a qual não há nenhuma contraindicação, é de progestagênio puro, não há aumento de risco para mulheres que tiveram trombose, que são transplantadas, que têm hipertensão, não importa, como é uma dose única, somente de progestagênio, não existe nenhum problema no seu uso. Ela foi implantada no começo dos anos 90, disponibilizado o acesso pela OMS, mas o Ministério da Saúde dispensou serviços de violência somente a partir dos anos 2000 e ampliou o uso para as
Nacional de Saúde. Tudo bem? Estão todos me ouvindo? A Leti saiu um pouquinho, mas já voltou. Tá ótimo. Tá. Preciso voltar algo? Não. Então, eu estou terminando de dizer que em 2005 todas as UBSs tiveram o aporte da pílula da anticoncepção de emergência e o Conselho Federal de Medicina colocou como direito da mulher pedir e ter prescrito para ela ter dispensado na unidade básica de saúde a anticoncepção de emergência. Esse foi um estudo feito por uma das alunas de pós-graduação que estiveram no serviço naquele período de 2000 até 2006, antes de 2006, esse estudo foi publicado em 2006, ó, vejam lá. E ela, a Márcia Garcia, até hoje é infectologista do nosso HC, ela foi orientada pelo doutor Aloysio e pela doutora Priscila, que na época era docente da Infecto, e ela propôs um estudo, um trial, de 2 esquemas de TARV para ser dados na emergência a mulheres vítimas de violência sexual. Esse estudo foi publicado e, a partir daí, esse tratamento da TARV profilático foi sistematizado por todos os serviços de emergência pela norma técnica e foi também começado a ser utilizado a nível em instituições internacionais a partir desse que foi o primeiro estudo que avaliou em mulheres vítimas de violência sexual. Além de dar o tratamento profilático, o médico deve examinar essa mulher, deve descrever e marcar as lesões que ele enxerga no momento do atendimento de emergência, porque essa consulta médica pode ser em algum momento requisitada pelo juiz durante um processo legal para servir como prova de que essa mulher foi vitimizada e que seu agressor pode ser culpabilizado por isso. Então, é muito importante a todos os médicos que atendem descrever, marcar as lesões, e é previsto em norma técnica também que se colete a amostra biológica. O Instituto de Criminalística de São Paulo, que no estado de São Paulo analisa esse material, pede para que a coleta seja em suave, e esse suave deve ser secado em ambiente natural, não pode ser com calor nem nada. Isso demora 24 a 36 horas. Os serviços de saúde, que em geral têm salas multiuso para atendimento de emergência, não conseguem garantir a custódia desse material por 36 horas, trocam-se os plantões, chega a funcionária que vai limpar o local, então pode contaminar, pode perder esse suave. Então, nós começamos a coletar a partir de 2004 em papel filtro, é esse papel que vem dentro do envelope estéreo com uma marca d'água, e é aqui dentro da marca que a gente deve colocar a secreção vaginal. Ele tem um tempo de secagem em ambiente em torno de 2 horas, não mais que isso, mesmo nos momentos de ambiente mais úmido. E isso tranquiliza, porque a enfermeira da responsável pela enfermaria está junto no atendimento, ela é responsável por cuidar desse material, etiquetar, identificar, guardar esse material e levá-lo para ser guardado, sempre mantendo a garantia de custódia que esse material pertence a essa paciente, que foi coletado nesse horário, que foi bem guardado, para a gente ter uma prova biológica, para que, se no futuro tiver algum suspeito de ser o agressor, possa se viabilizar um teste de contraprova de DNA para certificar disso. Acontece que na hora que a gente começou a colher em 2004, a gente foi verificar quanto tempo a gente poderia guardar esse material. E não tinha nenhum estudo feito de como extrair uma mancha
de uma secreção vaginal se tinha material genético num papel filtro que pudesse ser e que garantisse esse exame genético. Então, a gente se propôs a fazer um estudo no papel filtro. O que se tinha na época era coleta de manchas de sangue para controle de erros inatos de metabolismo em recém-nascido, papel filtro em coleta de sangue, principalmente em áreas africanas, para determinar qual o tipo de Trypanosoma cruzi da moléstia de Chagas lá, que incidia em diferentes territórios, mas não se tinha para secreção vaginal. Então, esse foi um estudo do serviço, onde analisamos algumas coletas de até 3 anos de arquivamento, e elas se mostraram adequadas para preservar o material genético masculino, de modo a que ele pudesse ser, sim, guardado por pelo menos 3 anos e mantivesse a sua qualidade para arquivamento. Lembrem que um envelope dá para a gente guardar 1000 deles durante anos numa caixa de sapato, né? Então, para um serviço de saúde, é essencial a gente ter esse tipo de cuidado, e para nós eu acho que compõe. Com relação ao segmento ambulatorial, essas mulheres, depois do atendimento de emergência, elas devem ser seguidas por 6 meses, é disponibilizado esse segmento ambulatorial, só que se no atendimento de emergência ele é sistematizado e igual para todas elas, o segmento ambulatorial segue necessidades individuais. Então, é feito um segmento sorológico e clínico, eventualmente algumas ISTs só vão aparecer depois, como o HPV, o herpes genital. O segmento da demanda de saúde mental deve ser individual. Tem mulheres que não precisam, tem mulheres que precisam de apoio até 2 vezes por semana, precisam de medicamento psiquiátrico, então isso deve ser demandado durante esse segmento. A demanda de apoio social também é diferente, e a orientação e direcionamento à assistência legal, e hoje nós temos o convênio, ainda com aquela SOS, Ação Mulher e Família, continuam sendo parceiras nessa assistência e direcionamento ao atendimento legal dessas mulheres. E lembrar que o atendimento no nosso ambulatório é multiprofissional, tem uma equipe fantástica, gente. Com relação ao atendimento de saúde mental, a gente propôs esse estudo em 2011, foi publicado, em mulheres que foram avaliadas com escalas psiquiátricas com relação aos 3 principais transtornos que as acometem após uma violência. O transtorno de estresse pós-traumático, pela escala do CAPES, melancolia, os scores maiores dessa escala estão relacionados à tentativa de suicídio e aumento de comportamento suicida, e a escala do BDI, que mede os scores de depressão. A gente fez a medida no primeiro mês, e após 6 meses de segmento das mesmas mulheres, segmento com equipe de saúde mental. E o que a gente viu é que os scores diminuíam muito após o segmento, de tal modo que 80% das mulheres se mostraram com boa recuperação, sem necessitar de segmento psicológico ou psiquiátrico após os 6 meses. Mas que 20% delas ainda demandam esse cuidado após os primeiros 6 meses, e aí eles devem ser endereçados ou encaminhados a outros serviços após o 6º mês de acompanhamento. E aí eu tenho que mostrar para vocês, mais ou menos, o número de mulheres que a gente atende no nosso ambulatório. Ele aumentou significativamente até o ano 2000. A partir de 2000, mais ou menos, ele tem oscilado entre 150 até no máximo 200 atendimentos ao ano, atendimentos de emergência. O que a gente tem
avaliado a partir de 2016 é quantas mulheres chegam após o 5º dia da violência, quando você não tem mais o que fazer em termos de profilaxia. Aqui você dá até 72 horas à tarde, todas as medicações de profilaxia bacterianas, de infecções bacterianas. A gente administra a imunoglobulina para o vírus da hepatite B e a primeira dose vacinal para quem não sabe se tem ou não a vacinação completa. Mas aqui, de 72 horas até o 5º dia, a gente ainda prescreve a anticoncepção de emergência. Ela é menos eficaz, mas ainda é eficaz até o 5º dia. A partir do 5º dia, não se tem o que fazer em termos de profilaxia. Essa mulher vai ser derivada para o ambulatório e vai acompanhar por 6 meses, e a gente vai encarar os agravos aí, o tratamento aos agravos só. E por que isso tem importância? Tem importância porque a gente melhora o serviço quanto mais atendimentos precoces você faz. E aí eu queria mostrar para vocês também, a última década nossa, 2020 não está aqui, porque é um ano de exceção, mas a partir de 2011 a 2019, quais as faixas etárias de mulheres que a gente mais atende no atendimento de emergência? Esse é um dado da Advent. Vejam só o número de adolescentes que nós temos. Quase 50% da amostra, gira em torno de 47%, aí 45% de todas as idades de mulheres. Esse tem sido uma faixa que está demandando atenção do serviço atualmente, mais atenção, porque é um período da vida de maior vulnerabilidade, onde essas meninas são mais tuteladas pela família e pelas pessoas que mantêm a guarda delas, e a gente tem que, o serviço de saúde tem que cumprir a garantia de direitos a essas meninas. Vejam como ela chega a ser superior do ponto de vista numérico até essa faixa de mulheres que saem mais de casa para trabalhar, para estudar à noite, para sair à noite, para balada, muito mais que essas aqui. Mas essas têm um número maior de violências atendidas aí no nosso atendimento de emergência. E aí eu gostaria de mostrar para vocês alguns dados preliminares da tese de mestrado de uma aluna minha, Alejandra Suyapa, que é aluna da OMS, que está no serviço fazendo o seu mestrado, e nas quais, nessa tese, a gente avaliou só a população de adolescentes que veio ao serviço de 2011 a 2018, comparamos esses biênios, fizemos outras comparações também, mas vocês vejam que o número de adolescentes tem aumentado no serviço de emergência, apesar de nem todas concluírem os 6 meses de ambulatório. No início, tinham uma composição, devido à baixa idade delas, 13% das meninas era vítima de abuso crônico. Essas meninas estão sumindo do atendimento de emergência do nosso serviço. Será que só existiram 2 meninas em 2 anos vítimas de abuso crônico na nossa região que chegaram? As 2 únicas que sofreram? Certamente não é. Isso está muito subnotificado. Essa é uma década de muita diminuição de perda econômica das famílias, de desemprego, onde outros problemas se apresentam à família, além da violência intrafamiliar, e parece que isso acaba sendo novamente invisibilizado e as meninas chegam menos. De alguma forma, a gente vai ter que conversar com as diferentes entidades que trazem essas meninas para o serviço, principalmente as de educação, né, e as UBSs, para que se volte a olhar um pouco mais para essas meninas, porque tem que chegar mais, né.
E apesar delas chegarem vítimas de abuso agudo, no último biênio elas chegaram muito mais tardiamente. Vejam, a gente tinha diminuído o número das que chegavam tardiamente e voltou a aumentar no último biênio. E essas meninas não recebem nem anticoncepção de emergência, olha lá, não indicada porque chegam tarde, e também não recebem as profilaxias, porque também não são indicadas nesse período. Então, a gente vê que o ambiente, o contexto atual que a gente vive, tem diminuído a qualidade de atenção para as meninas adolescentes, e é uma situação em que a gente tem que aí começar a pensar a respeito de como agir para tentar influenciar isso também. E aí eu começo a falar um pouquinho do aborto legal no Brasil, lembrar que ele está previsto desde o Código Penal de 1940, mas o primeiro serviço instituído, demorou aí 50 anos para aparecer, e ele foi no Jabaquara, em São Paulo. A norma técnica surgiu, então, em 98, já é um resultado de toda uma dinâmica de movimento propiciada por diferentes serviços da sociedade e acadêmicos. Essa portaria de 2013 condicionou que todos os hospitais do SUS deveriam ter um atendimento obrigatório às interrupções legais de gestação. Essa lei colocou um atendimento obrigatório a toda porta que atende SUS, a diferentes vítimas de violência sexual, todos devem atender, e posteriormente essa portaria ampliou o atendimento à interrupção legal a todos os serviços que tivessem porta aberta 24 horas. Então, hospitais secundários, AMES, todos eles deveriam dar esse atendimento. De lá para cá, isso tem diminuído, isso encolheu. Vocês sabem que a gente está vivendo um momento um pouquinho diferente com relação à política voltada na área de saúde para os direitos sexuais e reprodutivos, mas a gente tem que seguir o que está na lei, e a nossa lei até hoje está garantindo tudo isso. Além, essa norma, então, previu esse atendimento, e o atendimento ao aborto legal no serviço sempre seguiu essa norma técnica, e além da norma técnica, as portarias do Ministério da Saúde que regem como deve ser no serviço o atendimento, né? Então, em geral, as normas prevêem entrevistas às mulheres que demandam pelo aborto legal, feitos pela equipe multidisciplinar, que no serviço é o serviço social, a psicologia, a enfermagem, avaliação pelos médicos com exame obstétrico, e no serviço nós temos a avaliação psiquiátrica também, que para nós é imprescindível. A gente tem cerca de 30% das mulheres que atendemos tem algum transtorno psiquiátrico instalado, então elas precisam de uma individualização para esse cuidado e para o cuidado após a violência também. E a solicitação dessa interrupção é avaliada por uma comissão institucional que tem a equipe, tem o chefe da área da gineco e tem o representante ou o próprio diretor clínico do hospital, que fazem parte dessa comissão. E é assim desde que essa comissão foi montada. Então, todos esses profissionais respondem por esse atendimento e por essa garantia. Olha, os resultados das solicitações de interrupção legal no CAISM, se a gente computar desde 94 até 2019, eu estive levantando que 61% dessas mulheres resolveram pela interrupção e fizeram um procedimento no CAISM. Em 18% a equipe contraindicou.
em 10% assumiram a gestação, elas passam pelo serviço e falam, não, eu resolvi que eu vou fazer o pré-natal, eu vou ter essa criança. E, em geral, essas mulheres têm o apoio familiar para isso. E 10%, cerca de 10%, a gente não sabe o que acontece. Elas deixam de vir ao serviço, a gente tenta falar com elas, mas não respondem. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Das que não interromperam, em geral, são mulheres que ou têm idade gestacional acima de 20, 22 semanas, são cerca de 1% das mulheres que chegam ao serviço estão nessa situação. Então, acima, o nosso protocolo é até 20 semanas. De 20 a 22 é conversado de forma individualizada e acima de 22 semanas não está em norma técnica, então a gente tem que seguir o que está lá. Então é recusada a interrupção, mas é dado a dispensação da equipe multidisciplinar também no apoio durante o pré-natal. Ela é encaminhada para o pré-natal do nosso serviço e aí ela também é acompanhada por equipe multidisciplinar. Outra outro motivo de contraindicar é que às vezes essa mulher já está grávida no momento da violência, em gravidez inicial que ela nem sabe, ou que engravidou depois do próprio parceiro em uma outra situação que não foi de violência, e isso é contado para ela, é conversado e é recusado. Em geral, essas pacientes, elas assumem a gestação tranquilamente. E aí eu gostaria de dizer para vocês, de conceituar o que são direitos sexuais e reprodutivos, porque a gente fala muito neles, mas às vezes a gente não conceitua o que é isso, parece tão natural. Direitos sexuais e reprodutivos têm relação com o direito à saúde reprodutiva. Implica em que pessoas possam ter uma vida sexual satisfatória e segura, tenham a capacidade de se reproduzir e a liberdade de decidir se desejam se reproduzir, quando e com que frequência. Implica no direito de homens e mulheres a serem informados e terem acesso a métodos de planejamento familiar seguros, efetivos, acessíveis e aceitáveis, assim como a outros métodos de regulação de fertilidade de sua escolha, que não sejam considerados contra a lei. Então, isso daqui está previsto em todas as convenções internacionais que o Brasil aderiu, tratados internacionais, e se ele aderiu e assinou, é uma obrigação do Estado prever essas garantias de direitos. Só que essa garantia é dada pelas leis escritas, e isso foi feito no Brasil. A norma técnica é uma, a normatização das portarias na área de saúde são outras, a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista após isso tudo aqui, a Lei Maria da Penha foi promulgada em 2006, então ela é posterior a essas convenções e foi deflagrada, os seus grupos de trabalho para confeccioná-la foram instituídos após essas assinaturas, só que elas estão na lei. E esse reconhecimento de direitos pela sociedade em geral, pelos profissionais que lidam com essas mulheres, é que fazem com que essas mulheres tenham titularidade ao direito. Não basta o direito estar escrito na lei, ele precisa ser reconhecido pela sociedade em geral, para essas mulheres terem direito real, na prática, a esses direitos, né? Então, é isso que a gente fala, a correspondência do direito escrito tem que estar vinculada à transformação nos costumes, nos valores da sociedade, nos comportamentos sociais, e isso é uma evolução. Isso acontece com o passar dos anos, com o passar das gerações e com a formação de pessoas em casa, nos serviços, nas graduações de diferentes profissionais. E é implementado
essas transformações devem ser implementadas por políticas públicas, dando acesso à informação, a meios e recursos disponíveis e acessíveis, e a isso aqui que tem a ver com ginecologistas e obstetras, e tem a ver com serviços de saúde, elevado padrão de saúde reprodutiva e sexual, e acesso ao progresso científico e à educação sexual também por todos os serviços. E aí eu somo os serviços escolares que devem ter também. Então, eu acho que o CAISM, apesar dele ser um serviço relativamente pequeno, esse atendimento de emergência, esse atendimento ambulatorial que a gente faz, proporciona um perfeito laboratório para formação de profissionais e de diferentes profissionais. Enquanto a equipe multidisciplinar é fantástica, gente, eu tenho o maior orgulho de trabalhar com todos esses profissionais que são extremamente sensibilizados, eles são extremamente adequados no tato, são extremamente humanos com as vítimas de violência e dão um padrão de qualidade de atendimento e de orientação excepcionais em qualidade. Além desses, nós temos uma equipe de formação que é muito grande. Atualmente passam por lá os alunos do 6º ano da medicina, residente da ginecologia do 1º ano e da psiquiatria do 3º ano, mas passam também residentes da psiquiatria da infância e adolescência, do programa de saúde da família, alunos de doutorado, mestrado e alunos de iniciação científica continuam no serviço, e temos 2 cursos de treinamento que fazem parte da extensão, que estão atualmente, foram instituídos no ano de 2020, um voltados para profissionais de serviço social e psicologia, e outro para treinamento de profissionais médicos, não necessariamente ginecologistas ou obstetras, mas médicos diferentes que já estão atuando, generalistas programa de saúde da família e médicos de emergência que às vezes queiram formar novos serviços, tem essa abertura no ambulatório de ficarem 3 meses vendo como é o atendimento para tentar instituir nossos serviços. E isso faz com que esse trabalho seja extremamente importante para o departamento, para a área de ginecologia. E é uma batalha, gente, porque ele teve momentos muito difíceis. Hoje, o trabalho nessa área não é tão difícil mais. Esses conceitos já estão incorporados nos profissionais. E o que eu quero é deixar alguém que se afeiçoe muito a esse trabalho, que faça com profissionalismo, com menos emoção e com mais pragmatismo, mas que possa ser extremamente humano para continuar mantendo esse serviço. Ele é um serviço de excelência, é um serviço que deve ser mostrado, deve ser cultivado e deve ser mantido. Então, eu falo a todos os profissionais, docentes jovens do serviço, por favor, olhem a esse serviço como um futuro, se vocês tiverem predisposição, por favor, comecem aí, porque em um momento a doutora Arlete vai se aposentar também, eu quero deixar alguém lá. Esse é o meu último slide, eu quero mostrar para vocês, essa é uma capa de uma revista científica que eu coloco sempre nas minhas aulas para chamar a atenção para a diversidade que nós somos. O ser humano é diverso, tem necessidades diversas, tem valores diversos. Quem está numa situação de cuidado não pode ter preconceito no tratamento, não deve julgar, não deve culpabilizar. Ele deve ter um comportamento próprio, individual, com relação à sua religião. São 2 coisas que eu aprendi com esses mestres que nos precederam.
Um é que a religião é um comportamento, uma orientação, uma opção individual. Ela cultiva valores individuais. Esses valores não podem ser colocados para outras pessoas que eu atendo. Se eu sou profissional, com relação às demais pessoas que pensam diferentes de mim, eu tenho que garantir assistência, acolhimento e cuidado. É isso que eu tenho que manter. A segunda coisa que eu aprendi com os mestres é que a gente trabalhe dentro da lei. A lei garante, então eu tenho que trabalhar em prol de que essa garantia chegue até o último capilar do atendimento de saúde onde eu estou. Eu não posso, como profissional de saúde, agir como um obstáculo a essa garantia de direitos sexuais e reprodutivos, ok? Então, se eu for trabalhar e tiver um pensamento aberto, eu estou ótimo, estou preparado, vou sofrer um pouquinho no começo, mas isso vai ser um crescimento humano interno muito grande, porque eu vou me humanizar nesse atendimento, nesse contato e nesse cuidado. Se eu tiver muito preconceito, tiver dificuldades em lidar com a minha religião durante o atendimento, eu me afasto desse serviço. Por favor, me deixe fora, eu não consigo atender, eu não consigo lidar com ele. Mas eu acredito que a gente sempre tenha uma seta de evolução para melhora. E essa melhora se faz perdendo o preconceito. Eu não posso terminar essa aula sem falar do SAVES. O SAVES é o Serviço de Atenção à Violência Sexual da Unicamp, montado e diretamente ligado ao gabinete do reitor da Unicamp. Ele foi instituído em agosto de 2020 e ele responde a uma demanda de violência sexual e de violência de gênero e de sexo dentro dos nossos campos universitários da Unicamp. Então, eles têm vários serviços que o apoiam, o CAISM é um deles, que faz o atendimento à saúde, mas ele é um serviço maior, voltado para a garantia de direitos com relação a diferentes violências que podem afetar gênero e sexo. E que está instituído na Unicamp, todos devem conhecer, quem testemunhar ou quem sofreu algum tipo de violência com relação ao contexto da universidade pode acionar esse serviço. Muito obrigada a todos pela paciência, pelo ouvido, é só isso que eu tinha a dizer. Alete, muito obrigada. Ouvir você falar é muito bom, eu acho que, assim, é um alento para todos nós, e, assim, e mais do que isso, você trazer essa história de como as coisas aconteceram e como as coisas estão como estão, pelo que aconteceu anteriormente, e salientar o nome dessas pessoas que foram muito importantes para o departamento, assim, eu até me emocionei no começo da sua aula, e eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam isso, tá? Eu acho que tem muita gente que chega, mesmo professores, né, que chegam depois do serviço e não sabem a história do departamento. Hoje a gente tem aqui alunos, professores mais novos, alguns mais velhos, e assim, e a gente que é mais velho vivenciou isso, e sabe, né, o quanto isso foi um estímulo para todos nós estarmos aqui no CAISM hoje, fazemos parte do Departamento de Tocoginecologia, e o protagonismo do nosso departamento em todas essas ações, inclusive em legislações na área. Então, eu acho que esse seu início foi muito lindo, e a continuidade da aula traz esse acolhimento e essa percepção de que a gente tem que respeitar e cuidar das pessoas, né? E é esse o protagonismo do profissional de saúde no atendimento, qualquer que ele seja, e isso para as vítimas de violência sexual também. A gente tem aqui a sala com bastante gente,
e eu queria passar para você que a Andrea, Renata e Ana Luísa deixaram comentários aqui do quanto elas se orgulham e elas se sentem bem participando desse trabalho. A professora Renata falou que estava precisando sair, mas deixou esse comentário para você. Então, eu acho que essa história é muito importante e saber como as coisas acontecem, todas pautadas em estudos, em normativas, em protocolos, muitos deles criados aqui, é muito importante saber que não é uma coisa que, a gente resolveu fazer isso. E para a formação dos residentes, para a formação dos alunos, dos médicos, e para a formação de novos serviços que repliquem essa qualidade de atendimento. Então, eu achei excelente, eu só posso te agradecer. A gente tem aqui duas questões. Uma, posso te passar? Aqui já, então, uma que foi a Odete até eu vou colocar aqui, a Odete, ela é uma psicóloga cubana, ela é minha aluna de doutorado, e a gente está trabalhando também com temas de violência durante a gestação e puerpério, e violência de uma forma geral, não só violência sexual. E ela pergunta como os profissionais da saúde, quais os principais desafios no atendimento às vítimas de violência sexual. E queria anotar aqui que a Alejandra também está aqui assistindo a aula. Alejandra, por favor, também comente o que você precisar aqui, que eu passo para a professora Arlete, tá? Obrigada, Fernanda, por tudo que você disse, suas palavras são muito gentis. Obrigada. Olha, eu gostaria de responder que é difícil a gente achar exatamente um ponto maior de dificuldade. Eu acho que a gente tem que olhar o macro. Quando eu cheguei no serviço, e eu cheguei em 2003, eu não tinha a mínima noção que eu iria entrar no programa de atenção especial. Isso foi uma evolução, foi um caminho que aconteceu e para o qual eu tive que me adequar, porque eu havia saído da Unicamp em 87 e retornei em 2003, que foi justamente o período em que o programa se instalou e se desenvolveu. E eu senti muita dificuldade em lidar inicialmente com a problemática da violência, porque é um problema complexo. É uma situação que o médico sozinho não resolve. Ele precisa dos demais profissionais para dar um bom atendimento a todas as demandas que a violência necessita, né? Então, a primeira coisa foi eu avaliar direitinho como é que a equipe trabalhava, porque tinha muita coisa que eu não sabia. E a segunda coisa é a gente não ter medo da paciente que se apresenta vítima de violência. Então, hoje eu falo para todo aluno, todo residente, não tenha medo desse atendimento. A paciente vai chorar na hora que ela estiver junto com você? Vai, mas o choro, ela está se mostrando para você, ela está se aliviando naquele momento de toda aquela sensação emocional ruim, represada, que muitas vezes ela segura tanto tempo. Então, esse choro na frente do médico, na frente do profissional de saúde, é um início, é um primeiro passo para a recuperação dela. Chorou, você vai ouvir chorar, não precisa abraçar, não precisa tocar, nem deve, porque essa paciente ela está traumatizada, a gente não precisa de contato físico, mas ela precisa de um olhar direto, igual, olho no olho, ela precisa perceber que você a respeita, que você não está fazendo nenhum julgamento de nenhuma forma, né? Que você não acha que ela deva ter vergonha nem culpa do que ela passou, porque a vítima absolutamente é vítima, ela nem deve ter vergonha e muito menos culpa, porque ninguém é capaz de provocar uma violência, a violência é determinada pelo agressor, ele é o único que deve ter vergonha e ser culpabilizado por essa situação, né? E você está ali como uma ferramenta de apoio. E é isso que você vai dar.
Se essa mulher se sentir ouvida e sentir que a dignidade dela está sendo respeitada, é o primeiro passo para ela se recuperar. A segunda coisa é que é o contraponto, é você não mostrar em nenhum momento qualquer reação negativa, porque reações negativas, isso já está mais que comprovado na literatura, reações negativas sentidas pela vítima, seja de que entidade for, da saúde, do direito, da delegacia, da professora, da vizinha, da mãe, qualquer reação negativa vai dificultar muito mais a recuperação dessa mulher. Lembrar que nós somos diferentes também com relação às ferramentas de personalidade que a gente carrega. Então, cada um tem resiliências diferentes para superar um trauma. Alguma paciente vai demandar mais ou menos o seu apoio e o seu cuidado, mas é assim, esse cuidado é individualizado. Então, não tem dificuldade nesse atendimento, gente. É um atendimento humano, que a gente começa e a gente também se evolui, a gente também melhora como profissional, como médico, como ser humano nesse atendimento. Eu não sei se eu respondi. Nossa, acho que sim, né, Leti? Acho que você deu mais uma aula para a gente aqui de cuidados. Eu tenho mais uma pergunta aqui, da Amélia. A Amélia é nossa aluna da Faculdade de Medicina, e ela quer saber se esse ambulatório também faz atendimento a homens e mulheres trans, vítimas de violência sexual. Uhum. Se tem alguma norma técnica para essa população. Amélia, olha, essa norma técnica está esperando ser escrita. Ela está nesse momento muito. É uma situação nesse momento que não existe. Não existe política pública para essa população. De qualquer forma, é uma população que deve também ser atendida, sem dúvida nenhuma. Só que o CAISM, a gente não tem preparado esse atendimento no CAISM hoje. A gente está iniciando, um começo, um grãozinho, uma semente, com o trabalho do professor Luiz Brito, da ginecologia, que instituiu um ambulatório que começou a funcionar no final do ano passado, do meio para o final do ano passado, às quintas-feiras à tarde, lá no Semicamp, para atender essa população. Mas um atendimento ginecológico em geral, um atendimento da área de saúde para essas pessoas, mas não um atendimento de emergência. A gente ainda está encaminhando, quando chegam pacientes trans, vítimas trans, a gente encaminha para o COAS para fazer todo o medicamento de prevenção. Mas eu acredito que essa sementinha que está sendo plantada junto com o Luiz Brito vai ser o que vai capacitar o serviço e os profissionais dele a começarem a atender de uma forma mais sistematizada essa população. Mas é um trabalho que deve ser construído, né? Ele ainda não existe, Amélia. Mas eu acho que é importante essa sua colocação, é importante a gente olhar para essa necessidade. Ela tinha colocado mesmo nesse negativo, né, para onde esses pacientes deveriam ser encaminhados. Você podia falar um pouquinho mais do COAS para a gente? Então, o COAS, ele funciona, é um serviço municipal que dá atendimento e dispensa medicamento a todos os pacientes que têm HIV e que têm outras doenças infecciosas. E como eles têm medicamento e às vezes têm dia de estadia, né? A gente encaminha para lá e a gente já tem esse caminho conversado e combinado. Então, esses pacientes até agora são encaminhados para lá. A gente teve dificuldade até agora de estabelecer isso, porque a gente tem algumas limitações. Por exemplo,
transmulher, a gente tem uma dificuldade de atender, porque eles deveriam ser atendidos por profissionais que também examinassem, fossem capacitados para atender homens. E a gente não tem no CAISM, e o CAISM é ginecologia e obstetrícia, então a gente precisa dar um salto nessa composição, nessa capacitação, e eu acho que a gente começou isso, viu, Amélia? Em um dado momento isso vai acontecer. Os transhomens é mais fácil da gente atender. Obrigada, realmente acho que a gente é uma área que a gente tem que evoluir muito, né, e é extremamente necessária. Eu acho que a criação do ambulatório com a psiquiatria, né, que começou com a psiquiatria, agora tem na ginecologia, abriu um olhar para essas necessidades. A gente eventualmente tem pacientes trans e a gente precisa aprender e nos capacitar melhor para isso. E eu acho que realmente essa discussão ela é muito necessária e que precisa mesmo, nós precisamos repensar muitas coisas. Obrigada pela questão. Aí, a gente está perto de terminar, né, nosso horário é até meio-dia, mas eu tenho mais uma questão da Gisela, que ela pergunta se você poderia falar um pouco da portaria 2282, se você teria alguma coisa para colocar. Gisela, eu já vou dizer, nós temos mais alguns minutos, a professora Arlete vai falar, mas é assim, isso poderia, pra você ter uma ideia, sábado teve um fórum da Febrasgo que durou 3 horas só sobre isso. Então, só sobre isso não, mas que também abordava isso. Eu acho que a Arlete, ela vai falar alguma coisa, mas tudo que ela falar vai ser pouco, porque é um tema muito amplo. Arlete, passo a bola para você. Olha, na verdade, essa portaria, ela foi atualizada. Ela foi uma nova portaria e ela tem em relação aos procedimentos e normas a se fazer dentro do serviço de saúde para você aceitar as solicitações de interrupção legal de gestação decorrentes de violência sexual. Unicamente para essas. Não se mexeu com fetos com anencefalia, nem com risco de vida. Unicamente para gestações decorrentes de violência. E ela mudou alguma normativa, porque ela colocou alguma documentação a mais, mudou o termo de consentimento livre e esclarecido, mas acho que o ponto mais importante é a história do médico ser obrigado a notificar o serviço de segurança pública que você recebeu uma paciente gestante que está solicitando interrupção legal. Então, essa é um ponto muito álgico. Diferentes entidades de classe, do direito, defensoria pública, Ministério Público, todos estão entrando com medidas, com questionamentos nos tribunais superiores. Para vocês terem ideia, amanhã, dia 25 de setembro, tem dois pedidos que vão ser julgados virtualmente no Pleno do Supremo Tribunal Federal, questionando essa portaria. E hoje chegou agora há pouco, a notícia de que o Ministério tinha mudado um pouquinho essa portaria, veiculou isso hoje, para ter alguma repercussão amanhã nessa avaliação. Eu acho que é uma coisa ainda muito imatura a gente falar se isso vai ficar ou não. Não nos parece muito claro que vá conseguir se instaurar essa nova portaria, mas enquanto ela estiver aí, ela está em vigência, então a gente precisa olhar para ela com um pouquinho de cautela também, mas temos hoje pessoas em todas as áreas, em diferentes locais, como gestores da segurança pública, do direito, da saúde, olhando para isso e olhando em prol da garantia de direitos. Então, vocês todos estão sabendo que saiu a nova portaria e que tudo isso está sendo questionado.
Isso é importante, porque alguns anos atrás poderiam ter colocado essa portaria e ninguém nem saber disso, né? Porque não era importante para a sociedade. Hoje é sim, a garantia de direitos sexuais e reprodutivos é importante, é uma bandeira de todos e todos nós devemos estar atentos. Não devemos usar uma portaria com o intuito de colocar obstáculos para quem chega, né? Ao contrário, a gente precisa lutar para que a portaria seja mudada, revisada, derrubada, o que for. É isso. Vamos aguardar amanhã o julgamento do pleno. Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa. Eu até estava conversando com o professor Brito agora, e ele me falou que eles estão, assim, se empenhando muito em fazer o atendimento de violência das pessoas trans no ambulatório, mas como foi dito, o ambulatório não funciona o período todo, e eles estão conversando sobre isso, e ele ainda acabou de falar que vai falar com a professora Arlete sobre isso, para tentar melhorar essas questões dentro do CAISM. E aqui a gente tem mais algumas coisas, algumas, muito mais, assim, as pessoas agradecendo pela qualidade da aula, a Cristine Miranda colocando sobre a honra que foi acompanhar o atendimento da professora Arlete, que ela, deixa eu ver aqui, por intermédio da professora Sophie, e ela, que foi muito bom participar, e que isso, ela tem agora um serviço no Rio de Janeiro, fazendo esse tipo de atendimento. Então, eu acho que o que fica, né, Arlete, é que esse ambulatório, ele tem essa parte formativa das pessoas e de novos serviços. E mesmo assim, parecendo que ele vem há muito tempo e que ele já está formado, a gente sempre tem muita coisa para aprender, como foi colocado aqui, com relação às pessoas trans, com relação às mudanças da legislação, e é um aprendizado constante, mas que eu vejo que a professora Arlete faz isso com muito amor, com muito carinho e com muito respeito a todas as pessoas que estão sendo atendidas lá. Eu sou vizinha dela de ambulatório, né, Arlete? Enquanto ela está fazendo ambulatório lá, eu estou fazendo ambulatório de adolescentes na outra parte do corredor, e é sempre um prazer poder compartilhar as minhas angústias também com a professora Arlete. Arlete, queria que você fizesse um fechamento, e, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Eu queria que você fizesse um fechamento para a gente terminar a nossa reunião e agradecer mais uma vez toda essa sua colocação. Olha, eu agradeço a todos, e a gente tem que manter a percepção de que ninguém está sozinho na saúde atendendo as vítimas de violência sexual. Ninguém deve atender sozinho. Todos temos que chamar diferentes profissionais para ajudarem nesse atendimento. Então, se sintam solidários, acompanhados, porque isso faz o serviço de saúde ser mais forte. Um médico sozinho não faz verão nessa situação. Então, ele precisa de acompanhamento. Quem estiver em qualquer instância da saúde e atender uma vítima de violência, pode ser lá na UBS. Você faça e medique a paciente. A anticoncepção de emergência é a primeira coisa que você vai dar. Você talvez não tenha a TARV, não vai ter a TARV, vai encaminhar se tiver dentro das 72 horas, mas você vai chamar o serviço social, você vai chamar a psicóloga ou a equipe de saúde mental do serviço para poder te ajudar a manter essa situação de cuidado por algum tempo para essa paciente. Então, lembrem disso. A gente não deve trabalhar como se fosse Dom Quixote. A gente tem que ser forte. Nós somos uma equipe. E essa equipe deve estar sujeita a tempestades e raios e a superar isso. E quanto mais a gente tiver amizade e rede,
com essa equipe, mais fácil vai ser esse trabalho. Muito obrigada a todos. Obrigada, Alete. E agora eu já vou deixar o convite para vocês para a semana que vem. E falar que essa aula está gravada, foi autorizada pela professora Arlete, ela fica no chat, ela tem muitas orientações mesmo para como fazer, proceder clinicamente. Em outubro, né, a gente acaba tendo muitas comemorações no CAISM, que esse ano também vão ser de uma forma diferente, e eu queria já convidar a todos, né, para a reunião da próxima semana, e a próxima semana vai ser a abertura do nosso Outubro Rosa online, tá? E o professor Cássio vai estar aqui conversando com a gente. Pessoal, muito obrigada mais uma vez, Arlete, e obrigada pela presença de todos vocês aqui, tá certo? Um abraço. Obrigada, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau.